Pai. Só haverá 2 festas nos céus à luz das Escrituras, pelo menos o que as Escrituras nos revelam. Pode ter outras, e sem dúvida. Mas uma delas é as bodas do Cordeiro, a festa do encontro da noiva com o noivo. Aleluia. Aleluia. Será uma grande festa. Festa jamais inesquecível. Mas também haverá outra festa. A outra festa será a grande ceia do Senhor. A ceia que o Senhor celebrará com os salvos na glória. Mas escute, eu quero, antes de entrar precisamente no texto que nós lemos, eu quero fazer algumas observações, algumas crendices em relação à Santa Ceia. Por quê, pastor? Porque todos nós sabemos que a ceia é uma ordenança do Senhor Jesus. Mas, ultimamente temos observado que nós, de vez em quando, tiramos algumas coisas do lugar. Tudo no culto tem o seu devido lugar. Diga, tudo no culto tem o seu devido lugar. E a Santa Ceia do Senhor também tem o seu lugar nessa liturgia de culto. Todos nós sabemos que a Santa Ceia ela é uma instituição estabelecida pelo Senhor Jesus. E o objetivo dela ser instituída não é para nem mais nem menos, a não ser para lembrar da morte e do sacrifício de Jesus. Jesus não estabeleceu a ceia para nos lembrarmos de suas mensagens. Não estou dizendo que é para esquecer do que ele falou. Jesus não estabeleceu a Santa Ceia para nós lembrarmos dos seus milagres. Não estou dizendo que não é para nos lembrarmos dos seus milagres, porque ele ainda continua operando. Amém? Porém, escute, ele nos faz lembrar de forma literal, porque o que está acontecendo aqui hoje, aleluia, é algo literal. Nós não vamos beber do sangue literal, não é isso. Também não vamos comer da carne literalmente falando, porque não somos canibais. Porém, é um símbolo expressivo da morte do Senhor Jesus Cristo por mim e por você. E como símbolo estaremos memorizando, há mais de 2000 anos atrás, traremos a memória aqui hoje e agora a morte do Senhor Jesus. É algo tão forte que nenhum dos outros princípios elementares doutrinários da igreja é tão forte quanto a sua morte. E somente a sua morte ele fez questão, aleluia, de não deixar apenas na escrita, no papel. Em outras palavras, ele diz: eu faço questão de materializar o meu corpo no meu divórcio. E aqui está materializado de forma simbólica, mas está aqui o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. O corpo do Cordeiro de Deus, que diz João Batista, que tira o pecado do mundo. Bendito seja Deus. Aleluia, glória a Jesus. Nós não temos aqui carne e nem sangue. Nós temos aqui o símbolo da carne e do sangue. Diga amém. Amém. Eu não estou doutrinando a igreja, porque eu sei que tem pastor para isso. Mas há algumas crendices por aí que estão confundindo as coisas. E nós temos que ter cuidado. Escute. A ceia é o símbolo do corpo de Cristo e trata de não se trata de um remédio de cura ou de uma simpatia para a nossa vida. A Santa Ceia não é isso. Eu creio que ao ingerir como símbolo o pão, símbolo da carne, e ao ingerir o suco de uva como símbolo do sangue, eu creio, e você deve crer também pela fé, porque vivemos por fé, que Deus pode curar você. Mas você não pode colocar na sua cabeça que você veio hoje aqui para ser curado por causa da ceia. Por que o senhor está falando isso? Porque se nós não tivermos cuidado, nós idolatramos a Santa Ceia. E primeiro não veio a ceia, primeiro veio o Cordeiro. Primeiro nos aproximamos não da mesa, mas primeiro nos aproximamos de quem é simbolizado na mesa. Diga amém. Então, primeiro viemos a Cristo. Primeiro Cristo, depois a mesa do Senhor. Até porque não tem como, não há
sem antes passar pelo Cordeiro de Deus. Aleluia. Sem antes se aproximar de Jesus. E aí você sabe, há um processo. Congregado, depois de congregado você faz um discipulado, você passa um tempo sendo experimentado, se batiza e senta na mesa do Senhor. Mas primeiro você passou por quem? Pelo Senhor Jesus. Depois que você passou pelo Senhor Jesus, você chega na mesa do Senhor. Então temos que ter cuidado para não idolatrar a mesa do Senhor. Porque primeiro não é a mesa, primeiro é o Senhor da mesa. Diga, é o Senhor da mesa. Senhor da mesa. Depois a mesa do Senhor. Por favor, repita para não esquecer. Diga, primeiro a mesa, primeiro é o Senhor da mesa. Primeiro o Senhor da mesa. Depois a mesa do Senhor. Depois a mesa do Senhor. Glória a Jesus. Eu Aleluia. presenciei a discussão de dois irmãos. Daqui a pouco eu tenho a mensagem, vou ser breve. A discussão de dois irmãos. Discutindo e ninguém chegou a lugar nenhum. Porque um dizia, ir para ceia tinha que ir de branco. O outro dizia, não tem nada a ver. E o outro tem que ir de branco. Porque branco é pureza. São algumas crendices que atrapalham e maculam a nossa fé. E a fé desse Paulo não pode ter fermento. Por isso que o Cordeiro, ele é imaculado porque não tem fermento. E Paulo traz uma representação da massa pura, sem fermento. Por isso que comiam pão sem fermento, o pão asmo, sem fermento, puro. Ele é duro, mas é puro. Aleluia. Você percebe que o pão com fermento é flexível, não é? Qualquer coisinha amassa ele, distorce ele, entoncha ele. Você pode até desenhar o pão, leva para lá, leva para cá, faz um S do pão. Mas a massa sem fermento é dura, é resistente, assim o crente. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus busca em mim e você resistência. Louvado é o nome. Diga resistência. Resistência. Aí não chegaram a lugar nenhum, porque, irmãos, a mesa do Senhor não é meio da graça, mas é o resultado da graça. Diga, o resultado da graça. Resultado da graça. Você só vai sentar na mesa por causa da graça que lhe alcançou na pessoa do Senhor Jesus. Glória a Deus. Não se consegue sentar na mesa sem antes passar por essa graça chamada Jesus. A mesa é o resultado desta grandeza de graça, multiforme graça de Deus. Aleluia. Por que multiforme graça de Deus? Porque eu e você não somos dignos. Aleluia. Eu e você não somos merecedores. Não tem ninguém aqui que vai sentar na mesa porque merece, porque é digno. É pura graça de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito. Existem algumas outras crendices. Por favor, se você discorda, eu respeito a sua opinião. Mas escute, precisamos ter cuidado com isso. Aleluia. Principalmente você que tem marido não crente. Quem tem marido não crente aqui vai assim, vai senhoras. Jesus vai salvar. Muito fraco. Jesus vai salvar. Glória. Aleluia. Escute. Aleluia. Você é membro da igreja. O marido não é crente. Aleluia, glória a Deus. É semana de ceia. E na semana de ceia tem algumas pessoas que ensinam por aí. E eu respeito os educadores. Mas não tem sentido bíblico. Princípio não há. Nessa semana você tem que se ausentar do seu marido. E muitas esposas já têm dificuldade de conviver com o marido não crente. Por causa da incredulidade. Imagine se ausentando dele. Eu acho que não precisa mais ser rasgado. Eu preciso falar mais claro. Já entenderam? Quem entendeu, diga amém. Amém. Muito bem. Glória a Jesus. E aí se ausenta do marido porque alguém está dizendo que tu tem que se purificar. Tu tem que se ausentar. O problema é dele. Ele que se cuide. Faz a tua parte. Ensinando errado. Até você que é crente e seu marido é crente, se os dois consentem, nem que seja, mesmo se for no mesmo dia, onde é que será? De repente o teu marido te procurar, você deve a ele socorro. E não deve negá-lo porque vai de noite ceia. Porque ceia não é maldição,
Amém? Amém. Se tem algum crente, um casal crente, o marido ou a esposa, um chegar para o outro e diz: filha, vamos nos consagrar essa semana porque dia tal é ceia. E os dois dizem amém, está na bênção. Aleluia. Agora, se um dizer, não dá para mim não, minha filha. O outro lado tem que respeitar, porque é consentimento mútuo. Nenhum e nem outro tem o direito de negar-se a si mesmo, porque o corpo não pertence mais a você, mas o outro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você quer uma palavra meio errada, mas você precisa fugir da aparência de mal que tem por aí em relação à Santa Ceia. Ao invés de trazer você para perto, está distanciando você e trazendo problemas para dentro da tua casa. Louvado é o nome E ao invés da Santa Ceia se tornar uma bênção para você, está se tornando um problema. Aleluia. Porque teu marido não vai entender. Meu filho, é Santa Ceia, tenha misericórdia. E aí o diabo coloca na sua mente uma imagem de pecado para retrair você e achar que você está em pecado porque deixou o seu marido lhe tocar. Acabe com isso. Porque a bênção do Eterno está sobre você. A mulher crente santifica o não crente e Deus o abençoa. Glória a Deus. Aleluia. Agora eu vou entrar no texto. São algumas crendices que temos que ter cuidado para não nos atrapalhar. O reino de Deus não nos atrapalha, mas o reino de Deus nos abençoa. Nada que Deus estabeleceu na sua casa é para tropeço nosso, mas para a bênção da igreja. Agora, o nosso problema é não compreender. Toda vez que você vir para o templo ouvir a palavra de Deus, coloque algo no seu coração. Eu preciso entender o que eu ouvi. Glória a Jesus. Eu poderia falar Aramaico, Aramaico, a língua mais bonita do mundo aqui, mas se você não entender um item, não serviu de nada. É verdade. E Paulo fala sobre isso. Eu prefiro falar uma ou duas palavras com o entendimento que você entenda e saiba o que Deus está falando com você, do que 1000 palavras e você não entender nada. Isso é princípio. Glória a Jesus. Deixa a Bíblia porque meu tempo está breve. Escute. O texto que nós estamos falando, por favor, se você não entendeu e misturou tudo que eu falei aqui no final, eu sento com você para explicar no miudinho. Diga amém. Amém. Mas não vai falar besteira que você não entendeu. Só fala o que você entendeu. Amém? Amém. Senão você vai estar em pecado. Ele está falando do mensageiro. E o mensageiro não falou por ele. Ninguém diz Senhor Jesus Cristo, senão pelo Espírito de Deus. Diga amém. Amém. O texto está falando de Jesus traz uma parábola, porque parábola é uma comparação. Então ele quer que as pessoas entendam. Olha o texto que falei aqui agora. Ele quer que as pessoas entendam a sua mensagem. Aleluia. Eu respeito toda e qualquer profecia que vier. Eu estou vivendo um cenário de um cumprimento profético. Ali é profetiza. Para a glória de Deus eu estou falando isso. Estou nem atenção no profeta aqui não. Porque a glória é dele. Diga bem. Amém. Mas eu deixo uma coisa a você. Estava em um culto. E um dia alguém se levantou profeticamente falando para o outro. E quando chegou na pessoa, falou muito em mistério, falou muitas línguas, muito lindo linguajar, coisa do céu, coisa celestial, eu creio piamente. Porém, no final, o profeta disse: entendes tu o que eu disse? Eu particularmente respondi para mim: nenhum item. Glória a Deus. Paulo diz que se alguém fala em línguas, que haja intérprete. É verdade. A igreja não engole tudo que ouve. Tem que compreender para receber. Aleluia. Quando você come alguma coisa que você não tem discernimento daquilo que está comendo, você pode se amaldiçoar e morrer. Sim ou não? É verdade. Mas agora há pouco uma criança tomou um inseticida, não sei se foi um produto químico, pensando que era água. Sabe por que ela fez isso? Porque não sabia o que era que estava ali. Simplesmente tinha a aparência de um líquido gostoso que é a água. E bebeu para saciar a sede. Tem muita gente vivendo esse cenário, simplesmente porque está sentindo carência de ouvir a voz de Deus, está comendo tudo que não presta. Aleluia.
Senhor. O texto está falando. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus faz uma comparação, ele diz, um rei fez um grande banquete. E esse rei preparou tudo, matou bois, matou novilho, matou ovelha. A mesa estava posta. E ele chamou alguns servos e disse, meus servos, vão ao campo, chame os mais íntimos meus. Se você for ler o Evangelho segundo escreveu Lucas, nós lemos Mateus 22. Mas se você ler Lucas 14, versículo 15 em diante, ele traz essa mesma narrativa. E o texto vai dizer que primeiro ele leva os servos a convidar os mais próximos dele, os mais íntimos dele. E convida os escravos, seus trabalhadores, convida os camponeses, convida todos os que estão trabalhando. E venham os amigos, os filhos, e diga que entre, porque eu preparei uma grande mesa e eu vou dar uma festa. Os servos obedecem quando chega nos filhos, quando chega nos parentes próximos. O servo recebe uma palavra de rejeição, porque alguns dizem, não posso. Outros dizem, estou ocupado. Outros viajaram. Alguns poucos atendem o pedido do rei e entram. O servo chega diante do rei e diz, meu senhor, vieram, mas não todos que o senhor convidou. O texto fala que o rei fica irado. Mas o rei não desiste. O rei, ele diz, vá agora nos arruados, nos vilarejos próximos, nas ruas, nos vales, e convide todos e diga que eu quero que eles entrem, se possível, meus servos, force eles a entrar, porque o texto de 14 de Lucas, versículo 15 em diante diz, ao final, que o rei exige que a sua casa se encha. Aleluia. Preste atenção. Está vendo esse cantinho vazio que está aí do seu lado? Se não está do lado, está na frente. Deus está dizendo, esse cantinho aí, eu quero que você enche ele com alma. Eu quero que você ocupe esse espaço que está do seu lado com uma alma. Responsabilidade minha e sua. Toda vez que você ver um lugar, um espaço aí, é uma alma que Deus quer que você traga, porque Ele está dizendo, eu quero que minha casa se encha. Aleluia, glória a Deus. Algumas pessoas estão espiritualizando algumas coisas, dizendo, é melhor a igreja vazia, mas com qualidade, do que a igreja cheia, mas com todo mundo tranço. Deixe de espiritualizar o que não é para espiritualizar. O texto está dizendo que Deus quer sua casa cheia. Aleluia, glória a Deus. Deixe que no final, mas por quê? Para quê, pastor? É melhor os 4 gatinhos, ainda chama de ovelha de gatinho. E aqui não tem gato. Aqui só tem ovelha. Quem é ovelha de glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. É melhor do que muita gente se esconde aqui. Deixe que isso aí quem vai tratar é Deus. Deus vai tratar naquele dia. Separar a ovelha dos cabritos. E não compete a mim e a você dizer quem é e quem não é. Aí tem muita gente querendo ser Deus, achando que quem deve e quem não deve estar na igreja. Quem deve estar na igreja é todo aquele que Deus chama. Diga amém. Amém. Não é aquele que eu acho que tem que estar aqui. Porque quem é você e eu para ter direito de estar aqui? Somos nada. Ele nos escolheu com misericórdia. Diga, me escolheu com misericórdia. Me escolheu com misericórdia. Os servos voltam e dizem, meu Senhor, nós chamamos, mas não veio todos, veio alguns. E o rei pergunta, como está a casa? Eu estou fazendo analogia de um assunto que está se tratando. Parece que eu vejo o rei conversando com os servos e o rei diz, como está? Já encheu a minha casa? E ele diz, tem muito lugar ainda, meu rei. Diga, tem muito lugar ainda. Tem muito lugar ainda. Para você ocupar com mais uma alma. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. E o rei diz, tem lugar ainda? Porque o rei não está satisfeito em ver sua casa vazia. Pela insatisfação do rei em ver a sua casa vazia, ele diz, meus servos,
vocês vão lá nas casas de prostituição. Vai lá onde os drogados estão. Vão na sarjeta onde os moribundos se encontram. Pega o coxo, pega o cego, pega o aleijado, pegue todo tipo de gente pobre e esta é a minha casa. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Eu quero chamar essa ceia da ceia da graça. Diga, a ceia da graça. Seja graça! Aleluia! E Glória a quando Deus! os servos vão, eles veem que alguns nem podem andar, mas ele obedece o que o seu Senhor manda fazer. Então ele pega com muito sacrifício. Vem cá, meu irmão, acorda, vamos cá. E leva um, e leva outro. Pode sentar, querido, Deus te abençoe. Com muito sacrifício, quando chega pro rei, chega cansado, quando ele faz. Meu rei, agora a casa está cheia. Parece que eu vejo o sorriso do rei. Aleluia! Glória a Eu Deus! vejo o sorriso do rei, porque a casa está cheia. E o servo diz: não foi fácil. Aleluia! Foi dureza, meu rei. Bendito seja o Não foi brincadeira trazer. Agora, meu rei, tem um detalhe. Tem gente de todo tipo. Diga, dê glória, dê glória. Tem gente de todo tipo. Tem gente mentirosa, gente que fala a verdade. Tem gente que se prostitui, tem gente que vive na pureza. Tem gente baixinho, tem gente altinho. Tem preto.